Bom dia. Nós estamos ao vivo da Prefeitura de Rio Preto, fazendo a transmissão para atualizar a população de Rio Preto sobre as medidas de prevenção e combate à pandemia do coronavírus. Nós estamos ao vivo pela Rádio Educativa FM 106,7, pelo canal 4 da NET, TV Câmara de Rio Preto, também na TV Câmara pelo canal 28.2 em sinal aberto. Nós passamos agora a palavra ao secretário da Saúde de Rio Preto, ao Denis Borim. Bom dia a todos. Estamos aqui para apresentar os dados desse final de semana, sendo que a última live foi na sexta-feira. E desde então, nós estamos atualmente com 586 casos suspeitos de Covid-19, sendo que 126 novos casos ocorreram nesses 2 dias. Ou seja, como vocês percebem, tem sido um aumento cada dia maior dos casos suspeitos. Dos casos suspeitos, nós temos 24 que já são confirmados, no dia 3, e que hoje nós estamos com 33, ou seja, em 2 dias nós tivemos 9 casos. Descartados, nós saltamos de 262 para 365 e está em investigação 144 casos. Você vê que o número de investigação, conforme vão chegando os resultados do Adolfo Lutz, nós estamos diminuindo. E a síndrome gripal, que é da população geral, nós estamos com 44 casos. Próximo. Acho importante vocês, mais uma vez, notarem a nossa curva, que ela é e continua sendo extremamente ascendente de casos suspeitos. Hoje, nós estamos com 586 casos acumulados de suspeitos de coronavírus. Vocês lembrarem que tudo isso começou a ser os casos suspeitos em 25 de fevereiro, tá? E até agora foram 586 casos. O próximo. A mesma coisa acontece com os casos confirmados. É uma curva muito parecida com o suspeito, ela acompanha com um número menor, graças a Deus, que ela vem hoje ela está com 33 casos confirmados. Repetindo, nós tivemos 9 casos confirmados apenas esse final de semana. Desses 33 casos, nós tivemos 2 óbitos por Covid, ambos idosos e com comorbidade. O primeiro óbito ocorreu no sábado e o segundo óbito ocorreu ontem, domingo. Próximo. Bom, vamos lá aos internados, residentes em São José do Rio Preto. Nós temos 150 pessoas internadas com suspeitas de Covid-19, sendo que 56% são menores que 60 anos e 44% acima de 60 anos. Desses 150, 59 estão internados no momento, ou seja, nós já tivemos 150 internações. Só que desses 59 pessoas permanecem ainda internados, sendo que nós já descartamos cerca de 90, já demos alta para cerca de 90 pessoas que estavam internadas com suspeita de coronavírus. Próximo. Dos casos internados, nós temos, desses 59 que nós acabamos de colocar, 41 deles estão em enfermaria e 18 estão em UTIs dos suspeitos, sendo que confirmado, propriamente dito, para a Covid-19, nós temos 6 em enfermarias e 4 em UTIs, totalizando 10 pacientes internados daquele
59 suspeitos. Aqui estão os óbitos suspeitos, isso não quer dizer que são óbitos causados por coronavírus. Nós temos, na realidade, 15 óbitos suspeitos. 2 já foram confirmados como Covid-19. 1 por influenza, que vocês lembram desde a semana passada. 7 foram descartados de coronavírus e 5 estão em investigação. Então, lembrar que hoje até hoje tivemos 15 casos de óbitos suspeitos, sendo que apenas 2, já é muita coisa, né? 2 casos foram por coronavírus, o que dá em torno de 15% de todos os óbitos suspeitos foram coronavírus. Vamos agora às perguntas. Olá, secretário. A primeira pergunta é da Bia Menegildo, da Rádio CBN. Ela quer saber especificamente em relação à idosa de 79 anos. Ela quer saber se a morte dela foi provocada pelo Covid ou se ela apenas tinha o vírus e a causa mortes foi outra. Bom, gostaria de dizer que quem for positivo para a Covid, o atestado deve constar Covid-19. Fica muito difícil se você saber, de você determinar se uma morte foi uma consequência, né, do Covid, que piorou o quadro da paciente previamente ou não. Mas, se deu Covid, a orientação do Ministério e do mundo inteiro positivou, a morte tem que ser dada por Covid. Houve muita polêmica nesse sentido, nesse final de semana, mas lembrar sempre que opiniões pessoais não podem ser levadas em considerações quando você tem regras bem definidas pelo Ministério e que são utilizadas no mundo inteiro. Ou seja, todos os pacientes com Covid serão dados morte por Covid. O Rodrigo Carraro, também da Rádio CBN, quer saber se após essas 2 confirmações, como está a situação dos familiares, se eles estão sendo monitorados, algum tipo de isolamento? Estão sendo monitorados mais do que qualquer outro. Sempre nós estamos telefonando, sabendo se existem casos novos ali na família. Hoje até recebemos uma nota de um familiar agradecendo o cuidado que está sendo tomado com a família dela. Por quê? Porque essa morte por Covid, ela requer realmente que a gente faça um bloqueio daquela família, que nós cuidemos dela mais do que os demais. A Tatiane Oliveira, da Record, o Rodrigo Carraro, da CBN, e o Joselito Paganelli, da TV Tem, quer saber em relação a pessoas curadas em Rio Preto. Nós já temos e quantas são? Nós temos 2 pessoas consideradas curadas, já são liberadas para atividades normais, e temos uma que ainda persiste com sintomas. Então, dos 3 que já se passaram 14 dias, uma permanece com sintomas leves, porém não foi liberada em virtude dos sintomas. Porque são 2 parâmetros para você liberar. Quando a pessoa deixa de ter sintomas e completou 14 dias. Aí você pode liberar. Em um desses casos ainda existe sintomas leves, mas existe. A Milena Grigoletti, do Diário da Região, quer saber se todos os pacientes que classificam como suspeitos estão sendo testados. Olha, na realidade existe uma diferença muito importante entre notificação e testagem. Todos os pacientes com síndrome gripal estão sendo notificados. Porém, volto a afirmar,
segundo o critério do Ministério da Saúde, para não faltar exames para quem realmente precisar. Nós estamos testando aqueles pacientes que são graves, estão internados e que são funcionários da saúde. Por quê? Porque são pacientes que precisam ou ser isolados em hospitais, em UTIs, e o grande transmissor que pode ocorrer é o funcionário da saúde. Portanto, ele sim, qualquer sintoma é testado. Os demais são notificados. A Madeleine Boer, da CBN, também quer saber em relação a esses 2 pacientes que foram curados, se eles podem, de alguma maneira, contribuir no tratamento das outras pessoas com algum tipo de doação de sangue ou algo nesse sentido. Não pode, não existe a transfusão de sangue ou do soro. Ainda não, obviamente, uma vacina vai ser criada a partir desses anticorpos e assim por diante. Mas, por enquanto, não existe transfusão ainda confirmada de que isso imunizaria outra pessoa e assim por diante. Então, isso não tem sido feito em nenhum lugar do mundo. Entendi. Também da Madeleine, ela quer saber em que momento vamos observar reflexos do isolamento social no número de casos. Né? Já são mais de 15 dias aí da quarentena e a estimativa do pico seja no fim desse mês. Há uma expectativa de diminuição desses registros ainda em abril? Olha, o controle, a primeira pergunta que ela colocou, qual que é? Que ela colocou 3 em uma. Isso. Em que momento nós vamos observar os reflexos do isolamento, no número de casos? Olha, na realidade, o reflexo do isolamento, ele só tem um parâmetro, se eu não isolar. É a única maneira de eu saber se ele é eficiente ou não. Nós temos exemplos no mundo todo de quem não isolou. Por isso que se toma essa medida. Há um risco muito grande da população, quando você faz o isolamento, de achar, não tem tanto caso assim não, são poucos casos e tal. Mas é pouco caso justamente porque está tendo isolamento. Tá certo? Então, isso, na realidade, esses resultados são, na realidade, animadores para a gente quando você tem poucos casos. Sinal que o isolamento está funcionando. Bom, então, agora... essa é a primeira pergunta. Então, eu digo o seguinte, nós vamos fazer aquela pesquisa que nós estamos anunciando. Estamos ainda com problema de conseguir insumo, mas, como eu disse na sexta-feira, ao final dessa semana, ou começo da outra, a gente vai começar a fazer a pesquisa e nós poderemos, então, dar melhor dados referentes ao grau de infecção da população. Tem uma outra segunda pergunta aí? Por fim, ela conclui perguntando se há uma expectativa de diminuição dos registros ainda em abril, se é possível. Não há expectativa. Na realidade, abril, espera-se que seja o pico que nós vamos enfrentar do coronavírus. É o mês de abril, até meio de maio, é o período de maior guarda, não pode baixar a guarda nesse período. Esse período é fundamental. Volto a afirmar, lembrar que uma pessoa que contrai de outra pessoa, que é transmitido de outra pessoa, ela demora de 5 a 10 dias para começar a manifestar os sintomas. E neste período ela está transmitindo. Então, mês de abril é um mês que a Secretaria, a DRS, o Estado como um todo, está aguardando um grande pico no estado de São Paulo. Agora a última pergunta é do Joselito Paganelli, da TV Tem. Ele quer saber quantos resultados do teste para Covid a Prefeitura recebe aí uma média por dia, se existe essa média. Existe. Varia entre 40 e 50 exames feitos de PCR por dia, né? Alguns dias 40, outros 50, 52, mas a média varia entre 40 e 50 exames que estão sendo realizados.
Secretário, então, para encerrar, qual o recado que o senhor deixa para a população que está acompanhando a nossa transmissão? Eu só deixo um grande recado que é: não abaixe a guarda. Não abaixe a guarda. Está totalmente equivocado quem acha que essa epidemia está terminando. Essa epidemia não está terminando. Essa epidemia está começando. Abril será um mês que nós teremos que estarmos muito preparados. Usem máscaras na rua. Eu, por exemplo, estou falando aqui agora sem máscara, porque senão vocês não me ouviriam direito. A hora que acabar, eu vou pegar uma máscara que está aqui do meu lado e vou utilizar. Então, utilizem máscaras. Por quê? Eu vou explicar para vocês por que a máscara, mesmo de pano, é importante. Porque o indivíduo que está contaminado, se ele tossir, se ele espirrar, ou mesmo conversando, ele emite um spray, umas gotículas que você não percebe. Ele tendo a máscara, ele não vai emitir essas gotículas. E você, que não sabe se tem ou não tem para transmitir, está com essa máscara também, evitando que outras pessoas sejam contaminadas. Então, duas pessoas que estão usando máscaras e não se tocam, ou não tocam no mesmo lugar, a possibilidade de transmissão é muito pequena. Agora, se ela não estiver usando máscara, aí ele pode não tocar em nada. Porém, essas gotículas vão passando ou para os objetos ou para o indivíduo. Então, a recomendação é: lavem mãos, usem álcool gel, procurem tocar o menos possível em local que é comum a todos e use máscara a partir de agora. A transmissão é comunitária. Use máscaras. Obrigado. Obrigado, secretário, pelas informações. E aqui nós começamos aí a encerrar nossa transmissão, lembrando que essa transmissão é feita pela Rádio Educativa FM 106.7, também pela TV Câmara, e que dentro de meia hora estará em alta resolução disponível no canal da Prefeitura pelo YouTube. Obrigado.